Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de vocês. Por conta do coronavírus, que está provocando um tempo ocioso muito grande na vida da gente, eu resolvi fazer umas apresentações sobre um assunto que eu estudei muito e que eu acho interessante, que são os gases do efeito estufa e o aquecimento global e a consequente mudança climática que a gente está passando nos últimos anos. Só que eu comecei a estudar isso e eu percebi que eu era demais de ruim em química. Então, nós contratamos uma professora para nos dar aula sobre química elementar. Especialmente, o meu interesse era sobre os gases que estão na atmosfera. Não aprendi muita coisa, mas hoje eu já sei o que é um gás, como é que eles se combinam, etc. Então, para a gente entender os gases do efeito estufa, o primeiro trabalho é a gente saber um pouquinho de gases, porque não é muito difícil, mas se a gente não sabe nada, é difícil de entender o sistema como um todo. Então, eu vou falar de uma meia dúzia de gases que são aqueles que estão na atmosfera, basicamente em duas partes, porque a atmosfera terrestre ela é dividida em várias partes. A parte mais de baixo, que fica em contato com o solo, com os oceanos, que evidentemente para nós é a mais importante, porque é aqui que a gente vive, é conhecida como troposfera. E ela vai até uns 25, 30 quilômetros de altura. Depois vem a estratosfera, que ainda é bem ligada à Terra, mas já fica dos 25, 30 quilômetros para cima. E depois disso ainda tem outras camadas, a mesosfera, a exosfera, que não tem nenhum interesse para nós nesse assunto que a gente vai abordar. Aqui na Terra, ou na troposfera, para a gente pegar já a linguagem Terra, evidentemente todos os gases estão praticamente no ar, exceto um ou outro que pode estar estocado, por exemplo, no subsolo, lá onde tem petróleo, pode ter também gases. E no subsolo mesmo tem outros gases, metano, butano, algumas coisas que estão estocadas lá. Mas o que nos interessa é o que está no ar. No ar, o ar é um composto que tem diversos gases. Os dois mais importantes pelo tamanho, pelo volume, são o nitrogênio, que é 79%, o oxigênio, que é 20%. Eu nunca achei que tinha mais nitrogênio que oxigênio, só fui descobrir isso bem mais tarde. E o 1% restante tem todos os demais gases que a gente conhece, ou aqueles que a gente não conhece também. Nesse 1% estão gases que a gente de vez em quando ouve na televisão, na mídia, ou nas conversas de botequim, que é o gás carbônico, o ozônio, que ficou famoso no final do século passado, tem o metano, tem o butano, tem o óxido nitroso, tem o propano, e tem especialmente dois tipos de gases que nos interessam. Todos esses que eu falei daqui para trás são gases que naturalmente se formam na superfície terrestre. Além disso, tem dois grupos de gases artificiais que nos interessam. O primeiro grupo são os clorofluorcarbonetos. Os clorofluorcarbonetos são uma mistura de cloro, de flúor e de carbono em proporções diferentes. Tem 1, 2, 1, 2, 4, 3, 5, 8, várias combinações que só existem fabricados pelo homem. Eles não existem na natureza. E eles foram fabricados porque eles são muito baratos, muito fáceis de produzir, e no século passado eram muito usados em 3, 4, 5 atividades humanas. Uma em todos os aparelhos de refrigeração. Então, o ar-condicionado, a geladeira, o freezer, a câmara fria, todo mundo usava CFC, que é muito barato, fácil de produzir. E não é tóxico, não é nada. O outro grupo são os HFC, que são hidrofluorocarbonetos. Esses também só artificiais. Bom, como eu vou falar dos gases, eu tinha que escolher um primeiro para começar. Qualquer um que eu escolhesse, tá bom, porque eu vou ter que falar de vários, então começar por A ou por B, dá na mesma. Eu escolhi o ozônio, e tem uma razão. Eu escolhi o ozônio porque ele é o mais famoso, ele é o mais conhecido da gente, porque principalmente os que tem hoje 30, 40, 50 anos ou mais, porque no final do século passado ele ficou famoso com a camada de ozônio e o buraco na camada de ozônio que estava incomodando
a humanidade. O que é o ozônio? O ozônio é uma figurinha. Primeiro, ele não é um elemento químico isoladamente, como é o cloro, o flúor, o nitrogênio, o oxigênio, o carbono. Todos esses são elementos químicos que tem lá na tabela de elementos químicos, que são elementos específicos. O ozônio não. O ozônio é simplesmente uma combinação de oxigênio com oxigênio. Para mim isso foi uma surpresa, porque obviamente eu não entendia nada, achava que era um outro gás, como o xenônio, por exemplo. Nunca vi falar na minha vida, mas sei que é um gás específico. O ozônio não. Quando o oxigênio, um átomo de oxigênio, mais um outro átomo de oxigênio, mais um outro átomo de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, eles se ligam quimicamente numa ligação frágil, instável, que por qualquer coisinha eles se separam. Então essa é a primeira característica do ozônio, que é a instabilidade. Aqui na Terra ele é formado naturalmente. Todo raio, por exemplo, quando chega na Terra, ele pega um lugar que tem bastante oxigênio e o raio faz com que os oxigênios, os átomos, se liguem 3 a 3 e formem ozônio. O homem descobriu isso há muito tempo e é assim que ele fabrica ozônio. Um lugar, uma câmara onde tem bastante oxigênio, ele dá uma descarga elétrica, que é facinho, bateria, energia elétrica, todo mundo tem, dá uma descarguinha lá e faz ozônio. Então, o ozônio é fabricado naturalmente por descarga elétrica e por outras causas, e é fabricado artificialmente por uma descarga elétrica controlada. Por que o homem fabrica o ozônio? O homem passou a fabricar o ozônio há já bastante anos, basicamente pensando em algumas utilidades que o ozônio tem. O ozônio ele é um bactericida. Então, o homem descobriu que ele serve para tratar água de piscina. Então, em vez de você pôr cloro, que cheira, mancha a roupa e deixa a gente cheirando cloro, um tratamento com ozônio, segundo dizem, eu nunca tratei, mas faz o mesmo efeito e por um custo razoável. Não muda muito o custo de tratar com cloro e com ozônio. Eu acredito que o tratamento com ozônio é melhor somando tudo, mas não vou garantir. Além disso, hoje tem filtros de água potável, que eles também produzem ozônio e filtram a água. E aí alguns espertos vendem isso como sendo coisa até para tratamento de câncer e outras coisas, porque o ozônio também é utilizado, esse fabricado artificialmente, no tratamento de herpes, de câncer de pele, de feridas e outras coisas. Só que nessa parte médica, o ozônio ainda não está muito, digamos assim, aceito pela medicina convencional. Algo parecido com essa cloroquina nossa aí, que alguns médicos dizem que funciona e outros dizem que não funciona. Então, o tratamento de câncer, de herpes, essas coisas, com ozônio, não é uma coisa pacífica. O Conselho Federal de Medicina do Brasil, por exemplo, manda tomar cuidado. Eu fui ler um pedacinho lá e vi que eles ainda não apoiaram integralmente a ozonoterapia. Mas ela existe, daqui uns tempos ela vai dar certo ou não vai dar certo. Voltando para a natureza, aqui na Terra, onde tem ozônio, o ozônio é um poluente. Até pelo fato de ser bactericida, quase que qualquer bactericida, no fim, vai ser poluente de alguma coisa, porque tanto mata bactérias boas como bactérias ruins. O ozônio ele prejudica o desenvolvimento de certas plantas, ele prejudica o desenvolvimento de plâncton no oceano, daqueles microanimaizinhos lá, que são a base da cadeia alimentar. Então, muito ozônio não faz bem. Só que nunca na Terra tem muito ozônio na parte de baixo, na troposfera. Porque como é uma ligação instável, 3 átomos de ozônio bobeou e se separam. E a hora que eles se separam, digamos, um átomo se mistura com alguma coisa, sobram 2. Os 2 que sobram são oxigênio. E aí vira oxigênio, não acontece nada. Então, toda vez que o ozônio entra em contato com outros gases, em alguns casos, ele se combina com um gás. Um átomo de oxigênio se combina com um gás. A hora que um átomo de oxigênio se combina, forma um elemento e sobram 2 do oxigênio, que é exatamente a fórmula química do ar que nós respiramos, O2. Então, aqui na Terra, o ozônio dura pouco. Nunca incomodou ninguém com poluição, mas tem trabalho da Embrapa, etc., dizendo que em quantidades altas, em laboratório, que eles testam, o ozônio reduz em 20%, 30% a produtividade do milho, da soja, do arroz, etc.
Mas como ele é instável, ele sobe ou ele desaparece aqui mesmo. Então, não incomodou ninguém. Aonde que o ozônio foi importante? O ozônio foi e é importante lá na estratosfera. Uns 25, 30 quilômetros para frente, tem uma camada que envolve a Terra totalmente. Nós acreditamos que a Terra é redonda, embora tem uns caras que acham que é plana, nós não, eu acho que é redonda. Ela é redonda e lá pelos 25 tem uma camada de ozônio que filtra os raios solares, especialmente as radiações ultravioleta do tipo B, que são nocivas à saúde. As radiações ultravioleta do tipo B, elas queimam a pele da gente. É só a gente lembrar que a gente ia para a praia e não passava protetor, você fica todo sapecado, aqueles gringos vermelhos, tudo aquilo ali é o raio, é a radiação ultravioleta. Elas provocam envelhecimento precoce. Pessoas como eu, não estou envelhecendo muito precocemente, mas a minha pele é pior do que poderia ser, porque eu nunca usei protetor solar. Eu só passei a usar depois de muito tempo, a pele já tinha alguns problemas, então estou cheio de mancha. Mas isso é light. Além disso, ela pode provocar câncer de pele. Aí já não é muito light mais. E ela pode provocar também catarata, que prejudica a visão. E para completar, ainda ele reduz a nossa imunidade. Nesses tempos de coronavírus, não é bom a gente se expor demais à radiação solar sem protetor solar, porque ele comprovadamente reduz as imunidades. Nunca incomodou muito, porque a camada de ozônio estava lá em cima e a natureza fazia o ciclo normal dela. Emitia ozônio, o ozônio se dispersava, emitia mais ozônio, caía raio e tal, e a camada estava boa. Só que no final da década de 80, do século passado, os cientistas descobriram que na região do Ártico estava se formando um buraco na camada de ozônio. O que é um buraco? Alguma coisa estava chegando lá, reagindo com o ozônio, e em vez de ter ozônio, passou a ter oxigênio e outras coisinhas que não faziam a filtragem das radiações ultravioletas. E esse buraco chegou a atingir mais ou menos 12, 13 milhões de quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho de uma vez e meia o Brasil. O Brasil tem 8 milhões e pouco. Uma vez e meia dá os 12, 13, e começou a incomodar, porque já estava prejudicando plantas, já estava queimando mais pessoas, ou seja, estava vindo muita radiação ultravioleta do tipo B. Os cientistas estudaram o problema e perceberam que o culpado era uma reação química que o ozônio estava fazendo lá em cima. Eles já sabiam há muito tempo que o ozônio é conhecido, faz uns 150 anos que a gente já sabe da vida do ozônio. Eles já sabiam que o ozônio é muito instável, que ele bobeou, ele se separa, ou eles, os átomos do oxigênio, se separam, e o oxigênio some e aparece outra coisa no lugar. Eles perceberam que o que estava fazendo o problema eram os gases artificiais. Graças a Deus que eram artificiais, porque se fosse natural a gente não ia conseguir consertar muito. Mas eram os gases artificiais chamados CFC, clorofluorcarboneto. Não precisa falar muito, é cloro, flúor e carbono. Esses gases que não existiam no mundo há 200 anos atrás, eles começaram a ser fabricados intensamente por causa dos aparelhos de refrigeração e do ar-condicionado. Qualquer aparelho de refrigeração e ar-condicionado de 80 para trás, ou do século 20, digamos, para trás, eles funcionavam à base desse gás. Esse gás escapa, a geladeira quebra, estraga, e toda vez que a gente trocava gás da geladeira, a gente estava colocando mais CFC na geladeira e na atmosfera. Além disso, tinha uma outra grande utilização, que é aparelho de ar-condicionado, que aqui no Brasil tinha pouco, hoje tem demais, mas era um monte de ar-condicionado no mundo inteiro, e ar-condicionado à base de clorofluorcarboneto. Além disso, eles eram utilizados para todos aqueles aparelhinhos, aquelas porcarias que eles compravam de desodorante, de shampoo, eles punham o CFC lá dentro para comprimir e depois a gente passar a usar o shampoo, usar o desodorante e tal, com pressão, para você não precisar nem apertar. Na realidade é o cúmulo da vagabundagem. Né? Se você pegar e apertar um outro, faz o mesmo serviço, mas é mais chique. Agora você vai perceber, eu fui atrás, vários produtos desses está escrito não contém CFC. Ou o equivalente, que quer dizer, contém butano, propano, que são outros gases
que não interferem na camada de ozônio. A indústria parou com isso aí. Mas, além disso, depois eu volto sobre esse assunto, além disso, eles eram bastante utilizados na fabricação dessas espumas isolantes do tipo isopor. E isso virou uma peste, porque é um isolante muito bom. Inclusive, forro de casa, assim, no teto, tem umas espuminhas brancas que a gente compra por metro quadrado, e você põe e forra, ele isola duas coisas. O ruído da chuva, se for um material de zinco, esse material mais bem, e isola bem o calor. Então, é um produto bom para nós, só que fazendo com CFC, dá no mesmo problema. Todo o processo de fabricação usava esse gás para fazer a espuma, fazia a espuma e o gásinho subia lá para cima, aumentava o buraco da camada de ozônio. Quando chegou em 1980, mais ou menos, os cientistas perceberam que o buraco estava crescendo muito e que alguma coisa tinha que ser feita, se continuasse daquele jeito, a vida aqui ia ficar muito mais difícil. A gente teria que praticamente ou andar sempre vestido da cabeça aos pés, ou usar protetor solar nem de manhãzinha, porque os raios ultravioleta estavam turbinando. Estudando o assunto, sabendo que o ozônio é muito estável, eles perceberam o seguinte: um átomo do ozônio estava se ligando a um átomo de cloro, desse CFC. Na hora que um átomo de ozônio sai e se liga com o CFC, sobram 2 de oxigênio. E os 2 de oxigênio se juntam e continuam a fazer um outro gásinho comum, que é o oxigênio. A forma química do oxigênio que nós respiramos não é O, é O2. Ele não existe O sozinho, separado, ele não funciona. E como se emitia muito desses gases, toda vez que chegava o CFC lá, um monte de moléculas de ozônio sumia do mapa e apareciam 2. O oxigênio de um lado e o monóxido de cloro do outro. A ONU, com base nos estudos dos cientistas, da ONU, da NASA, do INPE, de todos esses outros institutos que estudam o assunto do clima, ar, etc., convocou uma reunião no Canadá que ficou conhecida como Protocolo de Montreal. O que é o Protocolo de Montreal? É um acordo que foi assinado por diversos países, algo como 150 países, assinaram esse acordo, que ficou conhecido como Protocolo de Montreal, é só procurar na internet que você vai ver todo o detalhe lá, que dizia várias coisas, mas o que interessa para nós, ele dizia 2. Todo mundo tem que parar de fabricar o CFC num prazo razoável. Então, se o país era mais rico, podia demorava um pouquinho menos, se o país era mais pobre, demorava um pouquinho mais, mas no curto prazo tinham que substituir o CFC por algum outro gás que não tivesse o cloro. Por sorte, existem outros gases que substituem esse CFC e que funcionam muito bem, só que são um pouquinho mais caros, que são os hidrofluorcarbonetos. Ou, em português, claro, para gente que não é químico, tirou o cloro e colocou o hidrogênio. Então, em vez de CFC, passou a fazer HFC. Faz o mesmo serviço da refrigeração, faz o mesmo serviço de outras coisas que o CFC fazia, como aquele negócio da espuma, só que ele custa um pouco mais caro, mas é o custo de você ter um negócio que vai ajudar a gente num problema que é o buraco na camada de ozônio. Por incrível que pareça, mais de 150 países assinaram e cumpriram o acordo. Então, de 1980 para cá, o buraco da camada de ozônio vem se fechando. É só procurar na internet que você vai ver fotos de 1980, 90, 2000, 2010, 2015, só que você está vendo que o buraco ele é meio com forma irregular, mas ele vem mais redondo, menos redondo, ele estava se reduzindo. Muito bem, todo mundo aplaudiu, porque estava uma maravilha. E o que ocorreu? Depois da virada do século, lá pelo ano 2010, 2012, agora os cientistas muito mais capacitados pela tecnologia, porque hoje tem satélite rodando para todo lado, a NASA de hoje é muito mais desenvolvida, a internet, o Google, e todas essas coisas que nós temos, começaram a perceber que o buraco voltou a aumentar, ou que estava diminuindo menos do que o projetado. Que pelo projetado, em 2050, 2060, o buraco voltaria ao tamanho normal que ele sempre teve, porque ele existiu sempre. Só que ele estava num tamanho razoável. Só que
todo mundo feliz da vida, descobriu-se que agora ele não está diminuindo mais na mesma velocidade. Com os recursos de hoje, aparelho, de NASA, não sei o que, o pessoal do Japão e de outros lugares descobriram que o buraco da camada de ozônio está sendo provocado pelo CFC, que tinha sido proibido de ser fabricado. E quem está fabricando? A China. Algumas empresas da China, que a gente ainda não sabe certinho, ou pelo menos não sabemos porque não divulgaram, voltaram a fabricar, em princípio, ilegalmente, porque a China assinou um acordo e ela não estava fabricando, voltou a fabricar esse gás para produzir aquela espuma isolante. Não para os aparelhos de ar-condicionado, porque esse dá muito na cara. A hora que pifar a minha geladeira, eu vou lá trocar, o cara vai falar, ei, moço, esse aqui funciona com CFC. Então, essa parte não quebrou o acordo. O acordo foi quebrado em relação à espuma isolante. Porque é muito boa essa espuma, é muito fácil de fazer e o CFC é barato. Não sei aonde vai dar. Eu procurei na internet em vários dias e não achei o que resolver. Seguramente a ONU está pressionando a China está conversando com a ONU para parar de fabricar isso, porque não tem cabimento, o negócio foi acertado, arrumadinho, uma meia dúzia de empresas para ganhar os dinheirinhos e fabricar um produto que é nocivo para toda a humanidade. Então, esse é o ponto que eu podia falar, acabou. Porque daqui para frente eu não sei o que aconteceu com a China, nem com as empresas lá que estão fabricando esse produto. Mas eu queria dizer o seguinte sobre o ozônio. O ozônio foi muito importante. Primeiro, ele é importante naturalmente pelo trabalho que ele faz. Mas, de outra maneira, ele foi importante para mostrar para a gente que a humanidade, hoje, século XXI, final do século XX, hoje, tem tecnologia para descobrir um problema global provocado pelo homem que estava incomodando e quando a humanidade, se reúne, todos os países, ou pelo menos quase todos os países, com um interesse comum, que é proteger a humanidade, porque na hora que nós estamos falando desses raios ultravioleta, faz mal para a planta, faz mal para isso, faz mal para aquilo, o que interessa mesmo é que faz mal para nós. É óbvio que é bom a gente cuidar das plantas, dos animais, mas estava fazendo mal para nós. Na medida em que a humanidade se juntou e se livrou de interesses baixaria, interesses políticos, econômicos, sórdidos, ela conseguiu resolver o problema. O buraco na camada de ozônio estava se fechando. Então, isso mostra duas coisas. Que temos tecnologia e, se a gente é bem intencionado, a gente faz funcionar. E uma outra coisa que essa camada de ozônio, o buraco, mostrou para mim, é que nós temos um probleminha. Quando a gente faz bobagem no ambiente local, em volta da nossa casa, do nosso rio, do rio Tietê, etc., nós não estamos estragando só o rio Tietê ou só o nosso bairro. Tudo vira global. Então, na realidade, qualquer poluição que a gente faça tem um efeito local grande, pequeno, médio, mas tem sempre um efeito cumulativo no planeta Terra. Isso vale para o buraco na camada de ozônio, vale para os plásticos que nós estamos jogando no tupi do mar, vale pelo gás carbônico que a gente consome no automóvel, vale pelo metano que as vaquinhas produzem, vale por qualquer coisa. Não adianta a gente falar assim, eu vou limpar meu quintal que eu resolvi o problema. Não é esse o problema. Qualquer coisa que a gente faz de ruim para o meio ambiente vai ter um reflexo global. Então, eu estou poluindo porque eu estou usando CFC para ganhar dinheiro, eu estou com a vantagem de ganhar o dinheiro, e estou jogando a desvantagem para dividir pela humanidade. Era isso aí por hoje.